Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Como você que nos acompanha já sabe, esses encontros têm o apoio da Rosette, da Fullwood e da Helbor. Passo agora a apresentação do meu convidado deste encontro. Meu convidado é um empreendedor em tecnologia, formou-se em engenharia de produção pela Poli USP e logo fundou a FlowSense, startup de automação de marketing, que liderou até sua aquisição pela multinacional americana Digital Reef. Atualmente, ele e seus sócios estão empreendendo novamente, construindo a Mani, uma plataforma digital de gestão de patrimônio. Além de sua trajetória profissional, ele tem uma forte ligação com a comunidade judaica. Foi Madrich da Vayandav, da colônia da CIP, fez Shnat em 2010, atuou como Maskir da Vayandav e participou do Conselho Deliberativo da CIP. Você já deve imaginar que eu estou falando do senhor André Baim, mais conhecido como Dili. Seja muito bem-vindo, Dili, aos Diálogos de um Rabino. Obrigado, Léo. Super animado para a conversa. Obrigado por aceitar nosso convite. E a gente começa falando um pouquinho dessa trajetória profissional que eu acabei lendo aqui resumidamente, mas se você puder me contar um pouquinho sobre a tua empreitada anterior, antes da gente chegar na Mani, o que é a FlowSense? Legal. A FlowSense ela era uma empresa de engajamento mobile. O que significa isso? A gente ajudava donos de aplicativos a conhecerem melhor e também a se relacionarem melhor com sua base de usuários. Então, para fazer isso, essencialmente a gente desenvolveu um software que é embarcado dentro desses aplicativos, geralmente seja de startups, seja de marcas grandes. Então, a gente trabalhou com Bradesco, com Americanas, Pão de Açúcar, Dots, VR Benefícios, Carrefour, enfim, bastante gente grande por aí. E o que a gente fazia era conseguir fazer automações, ajudar eles a fazerem automações de marketing. Então, por exemplo, quando você estava perto da loja da Americanas ou do Carrefour, mandar uma notificação falando, aproveita determinada oferta, ou criar as chamadas também réguas, automações, como, por exemplo, você baixou o aplicativo e nunca fez uma compra, ou colocou um pedido no carrinho, não concluiu. Todas essas automações, o nosso software facilitava muito para esses times de marketing não dependerem tanto do time de engenharia dessas empresas conseguirem fazer essas automações. Então, o produto era isso. A gente começou logo saindo da Poli, da USP. Então, foi bem divertido. Até no último semestre, teve até uma disciplina de empreendedorismo que catalisou esse processo, acelerou. Já estava na cabeça, assim, já tinha algumas ideias, mas acelerou mais ainda. E aí, enfim, 2015 a gente fundou a empresa, 2021 foi quando a gente fez essa venda para Digital Reef, que é uma empresa americana que estava consolidando algumas outras companhias ligadas ao espaço de marketing mobile, né, marketing de aplicativos na América Latina. E aí ficamos 3 anos na empresa que nos comprou, aí operando em outra escala, viajando para os Estados Unidos, enfim, praticamente mês sim, mês não, trabalhando com times internacionais. Mas aí depois de um tempo, o bichinho do empreendedorismo picou de novo, e aí decidimos sair e começar uma empresa nova. E quando eu falo decidimos, acho que vale comentar, a minha história aqui não é só a minha história que é ligada à CIP, das pessoas que fundaram a FlowSense. Um dos meus sócios é o Nadav Peretz, que, enfim, também foi Maskir da Vaiandava, também fez Shnat comigo, também foi do conselho da CIP. Outro que também teve conosco na FlowSense foi o Rafinha Goldenberg, também Madrid da Colônia, enfim, super ligado na toda a comunidade CIP. Então, é isso. Mais do que bons sábados e bons acampamentos, acabei conhecendo sócios aí para a vida ao longo da jornada cipiana. Uma turma que eu gosto muito e de quem eu tenho muitas saudades. É isso aí. Todos muito bons e muito queridos. Gili, então, antes de entrar na Mani, que acho que vai ocupar uma boa parte do nosso papo, porque eu estou fascinado pela ideia, quero entender ela a fundo, como você acha que essa tua experiência comunitária e dos teus sócios informou
o teu empreendedorismo, né? De que maneira você é hoje um resultado na tua atuação profissional dessa formação? Legal. Eu brinco que a primeira vez que eu percebi que participar da Atnuá, ou da Atnuot, no meu caso, fazia uma diferença na minha vida profissional, foi quando eu passei na primeira empresa grande, que eu trabalhei, que era consultoria estratégica, Booz Company, enfim, Booz Allen, o pessoal conhece, que uma das partes do processo seletivo era uma dinâmica de grupo, para ver como as pessoas se comportavam ou não, enfim, mapear ali a parte mais atitudinal, chamando assim, não só as competências. E aí eu percebi que era basicamente uma atividade, era uma PU lá que eles estavam fazendo, e eu sabia exatamente o que era esperado e como me comportar. Então eu já brinco que eu hackeei aquele sistema de alguma maneira, enfim, já sabia o que fazer, ou, né, de alguma maneira, claro, isso não foi tão ligado ao empreendedorismo, foi o meu primeiro emprego, não como empreendedor, mas que já mostrava como fazer parte do movimento juvenil, da Tanoa, já dava habilidades, principalmente emocionais, de trabalho em grupo, que, enfim, fazem a diferença por toda a carreira. E aí tem mais alguns aspectos, até é curioso que algum tempo atrás o pessoal da Vanhandava me chamou num evento para a turma que ia fazer, que está no Shinatra agora, e o tema foi relativamente parecido, assim, não só na parte profissional, mas na pessoal também. Mas na O profissão SNAT, para quem nos acompanha não você eventualmente na parte da comunidade, é um ano de formação para se tornar líder do movimento juvenil que acontece em Israel. É isso aí, é isso aí. Então, alguns pontos, né, na parte de empreender depois, querendo ou não, para empreender, você precisa ter uma dose grande de confiança, de otimismo, né, assim, racionalmente falando, quase tudo opera contra você. Estou exagerando aqui, mas assim, é difícil, né, assim, construir uma empresa, é algo estatisticamente improvável, mas tendo tido a experiência, seja de liderar na Tnuá, isso, quando eu falei do bichinho do empreendedorismo, picou de novo, estou super conectado, porque, né, já tendo tido a experiência de liderar, de ser protagonista, puxa, às vezes é difícil você voltar muitos passos e entrar numa estrutura corporativa muito grande, puxa, você já sabe, você tem confiança na sua capacidade de fazer, de executar, de liderar. Acho que, né, modéstia à parte, na época que a gente estava na Vanhandava, foi uma época muito legal. Então, é isso, traz uma confiança, traz uma motivação. Toda a parte de gestão de times, também, puxa, ter participado da Tnoa faz toda a diferença. Eu brinco que, claro, ao longo da vida como empreendedor, né, você acaba liderando pessoas e elas têm suas qualidades, seus desafios, dramas de alguma maneira, mas nada supera o drama de quando você está no movimento juvenil e as pessoas se desentendem, um não quer fazer parte da mesma turma de Madrihim, né, da mesma turma de líderes que o outro, ou enfim, né, os dramas quando se é um adolescente são muito maiores do que no profissional e, enfim, a gente já teve que mediar bastante disso. Na parte de vendas também, para quem também, dando contexto, né, a Vanhandava era um acampamento, quer dizer, todo o movimento juvenil, mas os acampamentos da Vanhandava, a gente lidava não só com a parte judaico-sionista, mas também uma parte escoteira, então com fogueira e construir campo, que aí envolve faca, envolve machado, coisa assim. Então eu brinco que eu já tive que vender para muitos pais, que é uma ótima ideia, e eu continuo achando uma ótima ideia, mas tem seu desafio, vender para muitos pais que é uma ótima ideia, deixar a sua criança, que é a coisa mais preciosa do mundo para eles, passar um fim de semana não, 4, 5 dias em que eu basicamente era a pessoa mais velha, com, sei lá, 20, 21 anos, e eles iam estar expostos a chuva, a dormir em barracas, a facas, a machados, a fogo. Então, depois de vender isso, vender software, ou atualmente vender planejamento financeiro, Ficou consultoria de fácil. investimento, é muito mais fácil, muito mais fácil. Você começou pelas vendas mais complexas e foi para as mais simples. É isso aí. E acho que o principal ponto, né, que, puxa, a Tnuá marca, né, o movimento juvenil marca muito fortemente, é a questão da liderança pelo exemplo. E outras qualidades de liderança também, que acho que modéstia à parte, hoje a gente consegue exercer bem e confortavelmente, muito por ter se formado nesse ambiente. Então, liderança pelo exemplo é um ponto,
tudo que tem a ver com cultura organizacional. Um dos grandes orgulhos que eu tenho nessa jornada na anterior, né, na Flow Sense, que agora a gente já encerrou, é que tem aqueles sites em que os funcionários da empresa podem dar reviews, avaliações anônimas sobre a cultura da empresa, e a Flow Sense é tipo, super, super bem avaliada, e com certeza isso vem da nossa formação como Madrim, né? De novo, de liderar pelo exemplo, de reconhecer o lado humano de cada um, e que cada um não é só sei lá, uma engrenagem que está ali numa máquina maior, cada um é uma pessoa única e que tem que ser estimulada, desenvolvida, respeitada. Então, acho que tudo isso são só alguns, na verdade, dos pontos que ter participado dessa experiência, ou dessas experiências na juventude da CIP, ajudaram demais na vida profissional depois, com certeza. Que poderoso, né, que potente ouvir isso, né, acho que é um orgulho muito grande para a comunidade judaica em geral, para a CIP e para a Havaiandava em particular, né, de poder ver o quanto, esse trabalho que é feito tem um impacto na vida dos jovens que passam por lá para a vida inteira, né, e é um impacto muito concreto, né, muito, tangível, né, é fantástico. E aí nasce a Mani. Mani quer dizer amendoim em espanhol, é essa a ideia? Eu esperei até agora para corrigir, mas na verdade Não é Mani? a gente fala money, que é como se fosse um Ah, trocadilho money, com ok. dinheiro. Money, de money, de É dinheiro. um trocadilho, Seria exatamente. money de dinheiro. E mais algum outro significado do money ou money de dinheiro É mesmo? principalmente money de dinheiro, É uma abrasileiração da palavra money, de exatamente. dinheiro, Mas como o Mac, do McDonald's. basicamente. Ok. Mas tem sim uma mensagem por trás que a gente entende que a nossa missão, muito do motivo pelo qual a empresa nasceu, acho que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, mas tem a ver com isso, simplificar, traduzir o mercado financeiro, que é muito é, complicado, é muito turvo e muitas vezes propositalmente, porque essa assimetria de informação beneficia, né, quem tem mais informação, então o banco, o gerente, assessor, enfim, agentes que muitas vezes não trabalham pelo melhor interesse do cliente. Quando a gente se coloca como alguém que traduz, simplifica, faz o mercado funcionar para as pessoas, acho que essa a brasileirização e também essa simplificação, modo de dizer do nome, se conecta com esses valores que a gente preza bastante. Representa uma linguagem que às vezes é inacessível, como o inglês eventualmente é para algumas pessoas, Sim, essa linguagem se tornar mais próxima, se tornar mais acessível. É a linguagem do mundo das finanças, é isso? exatamente. Exatamente. Legal. E como vocês operam? Como acontece? Ou primeiro ainda, como surgiu essa ideia? Legal. Então, quando a gente saiu da empresa anterior, isso foi metade do ano passado, então junho, mais ou menos, de 2024, a gente era um time em busca de uma tese. Então, a gente sabia que queria Uhum. empreender de novo, sabia que queria empreender junto de novo, que também é uma raridade, que a gente brinca em empreender que nem um casamento, assim, pode dar muito certo, mas também tem, assim, diversos fatores de estresse ali que precisam ser sempre negociados e azeitados ao longo do caminho. Mas deu muito certo, quisemos empreender juntos de novo e começamos a buscar teses, né, oportunidades de negócio em diferentes mercados. A gente tinha uma convicção, um norte muito forte, que acho que talvez de alguma maneira também ter participado da juventude da CIP inspirou, que é, puxa, vamos olhar os grandes problemas da nossa sociedade, realmente tentar atacar um problema que seja relevante, que impacte muita gente. E aí, puxa, começamos a pesquisar diferentes mercados, uma exploração bem aberta mesmo, passando por saúde, passando por economia verde, crédito de carbono, passando por aplicações novas de inteligência artificial. E, puxa, nada estava encaixando muito bem. E aí a gente falou, puxa, não, vamos parar e vamos fazer um processo mais disciplinado de busca. Então, o que a gente fez? A gente pegou os últimos 7 anos de startups do Y Combinator, que isso provavelmente pouca gente conhece, mas é a principal aceleradora, a principal incubadora de startups ali do Vale do Silício. E aí falou, vamos ver o que tem aqui para a gente se inspirar, tropicalizar, como fala, né? Abrasileirar, coisa assim. Uhum.
pesquisamos algumas empresas, até algumas a gente achou interessantes, e aí, na prática, nenhuma delas hoje em dia é um modelo que a gente copiou tão diretamente, mas foi o que nos lançou a esse mercado de investimentos, finanças pessoais, gestão de patrimônio, onde a gente entendeu que se juntam alguns fatores, seja nossa capacidade técnica, experiência, então, né, o Nadav e eu, a gente tem esse viés mais tecnológico, produto, enfim, né, já tínhamos criado uma empresa. Nosso terceiro sócio, o Bernardo, ele já tinha trabalhado bastante no mercado financeiro tradicional, Icatu, Santander. Inclusive, ele foi sócio do Sérgio Kulikowski, também na Acesso, então também já estava próximo de alguma maneira. Mas se complementaram, né? O Bernardo é o Bisnaga? Não, Bernardo Faria, outro Bernardo. Ok. Esse não é da comunidade, tem uma minoria Ok. não judaica. Brincadeira. Mas, enfim, aí ele tinha sido investidor da FlowSense. Curiosamente, ele conheceu o Nadav quando ambos trabalhavam na Acesso, também junto com o Sérgio. E aí, enfim, o Nadav saiu, depois trouxe o Bernardo como investidor na FlowSense. E agora, nessa segunda jornada, a gente decidiu estar junto desde o começo como fundadores, como executivos. Então, tem sido bem interessante. Então, juntava essa habilidade, Nadav e eu mais de tecnologia, o Bernardo mais de finanças, juntava essa leitura de mercado mesmo, que a gente entende, acho que daqui a pouco dá para falar mais, mas que o Brasil tem desafios muito grandes que precisam ser endereçados. Né, cada pessoa basicamente precisa garantir sua poupança, precisa garantir seu futuro financeiro em um cenário cada vez mais incerto de a gente não sabe o que vai acontecer com, sei lá, desde mercado, economia, passando por INSS, envelhecimento populacional, que gera pressões muito grandes em tudo que tem a ver com previdência pública. Então, conforme as pessoas vivem mais, é uma bênção, mas ao mesmo tempo elas também precisam se planejar para essa longevidade financeira. Como a gente diz que a expectativa de patrimônio tem que pelo menos igualar a expectativa de vida, senão as pessoas vão enfrentar dificuldades sérias, né? Justo quando elas estão mais vulneráveis, que é numa época de mais idade, enfim, na velhice. Então a gente juntou habilidades, leitura de mercado e até algumas situações pessoais também, da gente já ter visto na família, diferentes, né, nas nossas famílias, enfim, situações em que a gente ou teve que ajudar, ou, enfim, não esteve, as famílias não estavam tão estruturadas. Acho que o caso do Bernardo é o mais emblemático, em que ele até comentou isso num vídeo nosso, em que o pai dele perdeu o emprego aos 55 anos, o Bernardo tinha 27 à época, o pai não tinha patrimônio, não tinha poupança, mesmo sendo economista, e né, o Bernardo e ele e os irmãos tiveram que dividir essa responsabilidade e, enfim, justo no momento de construir família para eles próprios também. Então, enfim, também temos a dor pessoal. A gente brinca que se a empresa não crescer, não der certo, Deus nos livre, bate na madeira, enfim, faz todos vamos fazer tudo para dar certo, mas pode dizer, se não sair como os planos, no mínimo a gente está empreendendo em causa própria, que é para poder ajudar as nossas próprias famílias, nossos próprios futuros financeiros, mas claro que a missão... Porque isso, Dili, eu como rabino vejo é um problema, não é um problema futuro, é um problema presente, é um problema que a gente já está vendo acontecendo, né? Muita gente na minha geração cuidando dos filhos e cuidando dos pais do ponto de vista financeiro, né? Porque não houve um planejamento, a educação financeira não fazia parte da cultura escolar, não fazia parte da estrutura familiar, e as pessoas simplesmente não se programaram. E também acho que até nem imaginavam que iam viver tanto. Exato. Né? Eu fiz recentemente um enterro de uma sócia aqui da minha comunidade de 105 anos, e ela tava bem, até o final da linha ela estava realmente muito bem, e não foi a pessoa mais velha da comunidade que eu já celebrei o enterro, já teve uma de 109 anos. Caramba. É uma loucura, as pessoas realmente estão vivendo muito e estão vivendo bem. Né? E isso traz principalmente alegria e oportunidade, mas traz também uma carga de responsabilidade muito grande. Super. E o planejamento é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante que pode acontecer.
quem que é o modelo de vocês, de alguém que fez o que vocês estão fazendo mais bem-sucedido, seja aqui nos Estados Unidos ou em outro lugar? Legal. Aí nos Estados Unidos tem algumas empresas assim que a gente gosta bastante, né? Se espelha em algum nível, como tem os nomes, não sei quanto chamam Origin, Range, enfim, os nomes não fazem tanta diferença, mas são justamente modelos de advisors, né? Assessores, consultores financeiros que têm um viés bastante digital. E a graça de ser digital não é nem só trazer uma experiência melhor para o cliente, mas também democratizar esse tipo de solução. Então, quando você transforma em tecnologia, você consegue acessar muito mais pessoas, com muito mais qualidade no serviço, muito mais personalização e sem tantos vieses humanos que tradicionalmente entram, em alguns casos, com conflito de interesse, que é o que eu comentei antes, né? Muitas vezes assessores, gerentes podem não ter o melhor interesse do cliente em mente, mas mesmo pessoas bem intencionadas, puxa, claro, tem um limite do quanto conseguem estar disponíveis ou quanto conseguem ter na cabeça a vida de cada uma das pessoas ou todos os produtos que existem no mercado financeiro. A ideia aqui é realmente criar tecnologia que possibilite isso, personalizar e levar esse serviço de qualidade para todo mundo. E como a gente diz, basicamente é quase democratizar o que é um family office, que também não sei se todo mundo conhece, mas geralmente as pessoas com mais patrimônio têm acesso a esses serviços especializados de gestão, que são super especializados, presentes, personalizados, sem conflito de interesse, então são pagos pela pessoa e não com comissões ou rebates, né, dos produtos que são vendidos para essas pessoas. Então, nossa ideia é basicamente conseguir levar isso para uma massa enorme de pessoas e aí justamente atacar o problema que a gente estava falando, né? Ajudar cada uma dessas pessoas a se planejarem, entenderem qual que é a sua realidade, onde eu estou, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quais são as minhas expectativas, que nem você estava falando, puxa, eu preciso bancar meus pais, meus filhos, a mim, ao meu cônjuge, enfim, qual que é a realidade dessa pessoa, por quanto tempo, como garantir na medida do possível, né? Mas assim, como se planejar para que o dinheiro não acabe em vida, como investir, tomar as grandes e pequenas decisões, seja, sei lá, compro uma casa ou alugo, seja onde eu invisto nesse mês, com o dinheiro que sobrou desse mês, para ter esse máximo de previsibilidade, esse máximo de segurança mesmo, confiança no seu futuro financeiro. Então, tanto quanto possível, fazer com que o dinheiro deixe de ser uma fonte de estresse, que acho que é na maioria dos casos, na maioria das famílias, infelizmente, para ser uma fonte de confiança, previsibilidade. É um desafio grande, mas que a gente está bem confiante. É um desafio enorme. E até então, né, esse desafio era feito como você falou, né, pelos gerentes ou assessores, eh, que trabalham para uma instituição financeira. Uhum. Como esse trabalho é diferente? Quer dizer, o software vem aqui para substituir o teu gerente? Sim, de certa maneira, sim. Acho que tem dois níveis, então. Um deles é a questão de conflito de interesse e isenção. Isso não é exclusivo da Money, qualquer consultoria de investimentos já tem essa característica, mas que é importante. Acho que vale o pessoal conhecer, que é quando você investe ou no banco ou na corretora e não paga um serviço de gestão de alguma maneira, aquela pessoa está sendo remunerada, aquele gerente, aquele assessor está sendo remunerado pelo produto que ele te vende. Então ele te vendeu, aí eu vou entrar um pouco um fundo de investimento ou um CDB, né? Aí entra um pouco nas siglas do mercado financeiro, mas um fundo ou um título de investimento, aquele ativo, né, aquele investimento, paga uma comissão para essa pessoa, para esse agente, que você, como cliente, não tem visibilidade de quanto é. E aí o que Mas é você que está pagando, Mas é você que está pagando. claro. Você não enxerga, mas paga. Exatamente, exatamente. Algumas pessoas até sabem disso, ainda vivem um pouco no me engana que eu gosto. Mas acho que a maioria desconhece, na verdade, esse fato e desconhece que isso gera conflitos de interesse. Então, no mercado financeiro. Isso está embutido na tal da taxa de administração ou não? Tá. Então, quando você paga 2% num fundo de investimentos, por exemplo, 2% ao ano do seu patrimônio, então investiu R$ 100.000, 2.000 estão sendo pagos ali como taxa, parte vai para quem gerencia o fundo e parte vai para quem distribui, que é isso, banco, corretora, assessor, gerente. E se você permanece lá por 10 anos,
Você continua pagando para esse assessor que te levou para aquele produto, para sempre? No fundo de investimento, sim, para sempre. Nos produtos, tem outros produtos que a comissão vem, o pessoal chama na cabeça, vem de uma vez no começo. Então, quando se vende um CDB, uma debenture, que é uma dívida de uma empresa pública que está sendo vendida para uma pessoa, um COI, que talvez ficou famoso recentemente quase como um palavrão no mercado financeiro, porque muitas pessoas perderam dinheiro com esse tipo de estrutura que é mais opaca. Aí, por exemplo, você investiu, mesma coisa, investiu os seus 100 mil ali, geralmente, muitas vezes, 3, 4% já são comidos como comissão imediatamente. E tem outras formas, enfim, às vezes o banco compra um título que rende 120% do CDI para ele, e ele te revende a 105. Então, essa diferença também, chamado spread, também fica no bolso do banco da corretora. Então, tudo isso, estou me empolgando aqui no tema de E esse conflitos. esse é o modelo que todo mundo opera com ele, independentemente se a gente está falando de um banco, grande como, Itaú, Bradesco, etcétera, ou a gente está falando especificamente de um banco de investimento menor, vai ser sempre esse o modelo? É sempre esse o modelo. Às vezes muda um pouquinho no detalhe, assim, quando é uma corretora e tem assessor independente, aí a divisão da distribuição que eu comentei, né, remunera o distribuidor, muitas vezes a distribuição já é meio fixa. Então, dos 2% vai ficar, sei lá, um quarto para a corretora, um quarto para o assessor. No banco, ele mesmo fica com a taxa, e aí ele, muitas vezes, o gerente não é que tem uma comissão direta, às vezes tem, mas tem meta. Então também acontece no bancão o histórico de, vende título de capitalização, vende, sei lá, produtos que não tem fit, né? Não tem encaixe com o cliente. É, a, a mecânica pode ser um pouco diferente, ou o banco acaba vendendo só produtos da sua própria... um caso, um cliente de um bancão, sem citar nomes, a gente avaliou a carteira e basicamente a carteira inteira era fundos que tinham taxa de administração muito alta e todos os fundos eram da asset, né, da gestora de ativos do próprio banco. Então, é outra forma de conflito de interesse. Não é que ele está exatamente ganhando a comissão, mas ele está fazendo a pessoa pagar taxas altas para si mesmo que não precisaria existir. Privilegiando os seus próprios produtos, quando eventualmente existem coisas mais interessantes no mercado. Exatamente. Então, Dili, como é que começa esse processo? Vamos supor, eu quero, ser um cliente de vocês. Eu baixo o programa no meu celular, eu faço um login, eu vou ter uma interação com o ser humano no começo ou em algum momento, ou vai ser tudo direto com o programa? Como é que funciona? Legal. Obviamente fica o convite ao vivo, mas como funciona? O primeiro passo é o planejamento financeiro. Então, dá para tanto começar a ter uma demo, como que é um gostinho do planejamento no nosso WhatsApp. O primeiro passo, claro que não é tão destrinchado quanto vai ser mais para frente, e depois a gente deixa o contato, compartilha o número, o site, não sei qual a melhor forma de fazer isso, mas depois a gente compartilha. Então dá para começar pelo nosso WhatsApp, e aí no próprio WhatsApp já dá para gerar um link, né, pelo próprio planejamento para um formulário, e aí nesse formulário a gente brinca, tem muitas analogias com médico, né? Então faz uma anamnese, um raio-x ali para entender a vida da pessoa. Então, quanto patrimônio você tem, quanto entra, quanto sai, quais são seus objetivos, quais são seus medos, o que você tem de imóveis, o que você, enfim, tem de dívidas. Faz um mapeamento realmente bem completo da vida da pessoa, porque é o que a gente entende aqui, não adianta eu recomendar investimento sem ter esse contexto completo. Então faz esse check-up primeiro. A partir desse check-up, aí sim, as partes seguintes, as etapas seguintes são com o ser humano. Então, a gente conversa com um assessor, conversa com um consultor, até porque os nomes têm significados diferentes no mercado financeiro. Conversa com um dos nossos consultores, um dos meus sócios, e aí a gente refina esse planejamento,
refina esse diagnóstico e transforma ele num planejamento. E aí já tem uma primeira resposta que é o quanto aquelas informações que a pessoa nos passou, o quanto a conta fecha, por assim dizer. Então, se você diz, eu tenho 10 mil reais, eu gasto, sei lá, 5 mil por mês, eu quero me aposentar mês que vem, a gente vai olhar e falar, olha, a conta não fecha. Ah, não, se você fala, não, tenho 10 milhões e gasto os mesmos 5 mil por mês, beleza. Aí a gente vai até dizer, olha, modo de dizer, não precisa nem trabalhar mais. Apesar de eu falar números bem díspares aqui, o que a gente entende é que não tem patrimônio necessariamente grande ou pequeno, rico ou pobre. O que importa é a comparação entre o patrimônio e a expectativa da pessoa. Então, que nem eu falei aqui, se você tem 10 mil reais e espera gastar 10 mil por mês, você tem um patrimônio pequeno. Se você tem... Pode nem ser, não precisa dos 10 milhões, pode ter 1 milhão, 500 mil, mas você tem um gasto contido ali, ou tem outras fontes de renda, tudo isso pode fechar a conta. E essa já é uma primeira visão que a pessoa tem ali, de se a conta fecha, e já é um momento de iluminação, assim, seja da pessoa olhar e falar, puxa, não vou falar a palavra aqui, mas complicou, preciso arrumar as contas, né? Preciso arrumar a casa para garantir que o dinheiro dure por mais tempo, e a gente também ajuda a pessoa a ter parâmetros realistas do quanto o dinheiro pode durar. Então, sem promessas, né? Muitas vezes você abre o Instagram, abre a internet e tem promessas malucas de rendimento. Não, coloca aqui. Geralmente é furada. A gente, né, ajuda a pessoa a entender o que são parâmetros conservador, realista, otimista, enfim, tudo dentro de, enfim, aspectos científicos, que é o que importa, né? É o que deveria ser o princípio da maioria ou de todas as pessoas. E aí, a partir daí, desse planejamento, a gente consegue, só a partir daí, começar a fazer recomendações de alocação, recomendações de investimento. Então, primeiro tem esse planejamento, depois ainda tem uma parte de bastante contato com a pessoa, que é um onboarding, né? Uma entrada da pessoa no nosso serviço, por assim dizer, onde a gente aperta mais alguns parafusos, entende mais alguns parâmetros do tipo, puxa, a gente divide por objetivos o planejamento. Então, reserva de emergência, que é você ter um dinheiro líquido para qualquer coisa que aconteça, dinheiro de longo prazo para uma aposentadoria, dinheiro internacional para proteger o que está no Brasil. Então, para cada um desses parâmetros, a gente entende o quanto a pessoa já tem dinheiro ali, quantos parâmetros gerais da Money fazem sentido, ou a pessoa precisa de mais reserva, menos aposentadoria, mais internacional, enfim. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, e a gente personaliza isso. E aí, a partir desse momento, desse onboarding, personalização, aí o dia a dia acontece de maneira mais automatizada. Claro que a pessoa pode chamar um humano também. Não é que caiu ali na máquina e nunca mais consegue encontrar a gente, pelo contrário. Chama a gente, puxa, preciso tomar uma decisão grande. Compro, financio, alugo. Tô pensando em parar 6 meses, tirar um sabático, como o Rabino Michel já fez, e é muito bom. Então, enfim, como que isso se encaixa no meu plano? Tudo isso a gente continua conversando. Mas no dia a dia, vai no lado mais operacional, mês a mês, o que a gente faz com as contas, né, com a visão mais ampla, né, assim, macro, não as contas, assim, não entro no detalhe de quanto gastou na padaria, quanto gastou de Netflix, mas olhando o patrimônio da pessoa, a gente consolida, entende, né, de novo, onde está todo esse dinheiro, todo esse patrimônio, para a pessoa ter uma visão completa e não fragmentada, como acontece muitas vezes, entende a aderência dela ao plano que a gente traçou ali. Então, a ideia não é que o planejamento seja só um diagnóstico ou um documento que se faz uma vez e depois nunca mais. Não, puxa, idealmente, mês a mês, a gente está olhando, você tinha 100 mil, falou que ia acumular mais 10. Esse mês você tem 110? Estamos no caminho certo ou não? Puxa, caiu ou, na verdade, entrou mais, para entender se está ali dentro dos parâmetros que a gente combinou. Consolida, acompanha, direciona investimentos. Então sobrou esses 10 mil que, né, vão ser investidos, dados os objetivos da pessoa, dada a realidade, dado tudo que a gente mapeou, quais são os investimentos específicos que ela tem que fazer. E aí, quando a gente fala específico, é específico mesmo, invista nesse título aqui, essa quantidade de dinheiro, e não só invista nessa categoria. E também monitora essa carteira, que aí também o robô faz isso melhor que qualquer humano, que é entender os ativos que estão ali dentro, entender se eles subiram ou desceram,
e se ele subiu ou principalmente desceu a partir de um certo nível, a gente também vai pesquisar, entender, olha, o que aconteceu aqui, é para você se preocupar ou não. Às vezes pode ser só uma flutuação normal, às vezes pode ser um motivo de alerta. Então, mês a mês, a gente vai acompanhando isso. E a ideia não, a prática é que essa interface seja principalmente no WhatsApp, onde a gente tem uma assistente com inteligência artificial que faz esse contato mais direto, mais, assim, sempre disponível. Então, quando eu falei ali atrás de, quem tem muito patrimônio consegue investir com um serviço especializado, sem conflito, personalizado e sempre disponível, o que a gente está construindo aqui justamente é esse mesmo serviço, só que não precisa ter dezenas de milhões de reais. Né? Patrimônios muito menores já podem, ou mesmo a pessoa às vezes tem um patrimônio pequeno, tem uma capacidade de acúmulo, enfim. Importante é a pessoa conseguir se planejar e ter esse mapa, essa bússola do seu futuro financeiro para ir acompanhando, estando no caminho certo. Duas perguntas. Primeira, se vocês não ganham comissão, como é que vocês são remunerados? E segunda pergunta é como que vocês conseguem escalar esse negócio, eh, já que ele depende, pelo menos nas etapas iniciais, de um tratamento bastante, personalizado? Legal. Então, sobre o nosso modelo de remuneração, ele é ou uma mensalidade fixa ou uma porcentagem do patrimônio. Aí nos Estados Unidos é bem comum, né? Tem os Financial Advisors, RIAs, que são os Investment Advisors, e eles cobram 1% do patrimônio, 0, alguma coisa, 1 e pouco, costuma ficar em torno desse patamar. A gente até tá mirando para conseguir baixar isso ainda um pouco mais, ficar ainda mais atraente, competitivo, mas essencialmente é dessa maneira, ou assinatura fixa, ou porcentagem do patrimônio, e aí alguns produtos eles distribuem comissão, mesmo que a gente não queira, pode dizer. Então, se a gente recebe comissão desses produtos, a gente repassa para o cliente, como um cashback, por assim dizer. Então, Interessante, legal. garante essa isenção, garante que até abaixa o custo para o cliente no fim das contas. E o cliente não paga nada mais além da mensalidade ou do percentual. Exatamente, exatamente. Isso é super importante. E quem escolhe se vai ser mensalidade ou percentual é o cliente? Sendo total transparente, a gente está evoluindo esse modelo agora. Ok. Começou com a mensalidade. Não, acho que vale comentar. Começou com a mensalidade quase como um proxy, uma adaptação em cima do percentual. Agora a gente está se cadastrando como consultores credenciados dentro dos principais bancos e corretoras. E daí é mais fácil de cobrar diretamente um percentual, dado que eu tenho ali a carteira ao vivo e também consigo cobrar diretamente ali dentro do próprio sistema do banco da corretora. Então a mensalidade é quase um cálculo de trás para frente do que seria o percentual, só que cobra a mensalidade como um PIX, pode dizer, que é quando não tem integração. Quando tem integração, aí o próprio, assim, esse desconto percentual pode vir direto na conta, enfim, mais fácil ainda. Sobre a parte de escalar, boa pergunta também. A gente entende que tem aspectos que vão ficar, assim, depende também um pouco do momento da empresa, né? No momento atual a gente brinca que o serviço é biônico, parte robô, parte humano. Conforme a gente escala, ele vai ficar mais automatizado, ficar uma experiência, na nossa visão, mais legal para as pessoas que, né, gostam de poder ter esse serviço sempre disponível e tela, dashboard, autosserviço, enfim, ser algo bem exciting, assim, algo bem interessante para quem gosta desse tipo de experiência. Mas como que a gente vai escalar e vai chegar até ali? A gente entende que tem partes que são mais afeitas para o robô e partes que são mais interessantes para um ser humano fazer. Então, por exemplo, algumas conversas específicas, principalmente essas de onboarding, talvez até o planejamento não, o planejamento daqui a pouco, possivelmente o formulário do site, depois o nosso próprio software já vai conseguir fazer. Mas o onboarding, que é quando você vai refinar ali os parâmetros, refinar as preferências da pessoa, puxa, acho que ainda tem um valor relevante, né, de ter uma pessoa. Mas entendo que isso também não vai consumir recursos em excesso. Pelo contrário, né, o nosso negócio é criar confiança, é criar um serviço personalizado, então, assim, ter a pessoa nesse momento
muito possivelmente cria valor mais do que dificulta a gente de escalar. E aí, conforme, claro, a empresa for crescendo, aí a gente entende, puxa, quanto que o robô substitui essa fase também, ou quanto não, ou quanto na prática não. As pessoas preferem ter um ponto de contato, preferem ter uma conversa com o ser humano naquele momento e pode ser assim. Mas assim, o desenho é, em algum momento, que o processo seja todo automatizado e aí depois a gente coloca as interações humanas por escolha e não por necessidade, o que é diferente do mercado atual, que muitas vezes cobra essas taxas altas, escondidas, etc., porque é ineficiente, porque é fragmentado, porque é muito manual, e, enfim, além de cobrar mais, também acaba trazendo uma experiência pior. Acho que vale comentar só mais um ponto dentro desse aspecto, que é algumas pessoas ficam com receio do tipo, mas um robô então vai decidir onde estão meus investimentos, né? Acho que esse é um alerta justo, e a resposta é não. A gente, né, dentro do time, os especialistas da Money que definem, olha, o que é um produto bom ou ruim, o que é uma locação que faz sentido para cada pessoa. O robô está ali no dia a dia, nas funções que a gente entende que ele faz mais sentido. Então, que nem eu falei, está disponível sempre no WhatsApp, robô é melhor que o humano. Eu não estou disponível sábado, 11 da noite, mas se alguém quiser mandar mensagem para o robô, ele vai responder felizmente, assim sem problemas. Ou monitorar o que está acontecendo no mercado. Puxa, uma pessoa precisaria passar a semana inteira lendo e, enfim, se atualizando para saber o que está acontecendo. O robô faz isso muito melhor, mais rápido, sumariza, entende, faz isso, enfim, em tempo real para todo mundo. Então, tem partes que vão continuar o ser humano, de novo, o pensamento humano, tem outras partes que o serviço, a operação vai ser mais robótica, mas sempre com aqueles mesmos vieses que eu falei antes de trazer o que existe de melhor em experiência, em previsibilidade, ciência dentro dos investimentos, simplicidade, transparência, enfim, esses são os grandes pilares, e aí como montar o quebra-cabeça entre o robô e o humano, e a gente vai descobrindo conforme a empresa evolui também. Vai ajustando. E última pergunta, na verdade, porque o nosso tempo já extravasou, mas está sendo muito interessante e eu estou aprendendo muito pessoalmente. Como que vocês lidam com a questão do sigilo? Porque imagino que seja preocupação de grande parte das pessoas, porque elas precisam se expor em todas as suas aplicações e patrimônio, e etc. Então, se você puder falar sobre isso, e também rapidamente, a gente vive no Brasil uma realidade em que a maior parte da população não tem sobra para investir. Estamos falando de um produto que vai atender só uma porcentagem muito pequena da população brasileira que tem essa gordura, ou é um produto que também pode atender essas pessoas que muitas vezes não têm nem o suficiente para fechar o mês nas necessidades mais básicas? Bom ponto, bom ponto. Na parte de sigilo, tem uma parte que é segurança da informação, e aí o Nadal poderia falar, e o Rafa poderiam falar muito melhor do que eu, mas essencialmente é isso, todos os dados são seguros, encriptados, enfim, tudo isso é bem cuidado, bem avançado. Modéstia à parte, a experiência que a gente teve na última empresa de vender software para Bradesco e Claro e isso, Carrefour, a gente teve que aprender muito de segurança, então a parte tecnológica, acho que modéstia à parte está bem resolvida. Tem também uma parte de política interna, assim, né, comportamento, que a gente entende que é um serviço super discreto, então também as conversas e também o nosso conhecimento é super protegido. Então, às vezes até a gente brinca que a gente prefere ser, assim, se fazer de desentendido, às vezes passar por mal educado do que ser indiscreto. Então, a gente nem confirma, claro, a não sei que a pessoa queira, né, fazer algum tipo de publicidade, divulgação conosco, mas a gente nem fala o nome de nenhum cliente, muito menos fala da situação financeira de qualquer pessoa. A gente sabe isso. No Brasil, acho que aí a cultura nos Estados Unidos é bem mais aberta, né? A pessoa fala, eu tenho tanto, eu ganho tanto, eu gasto tanto. Aqui no Brasil é bem mais discreto tudo isso, e é uma das nossas políticas, sim, super importante proteger a privacidade de cada um. E na parte de democratização desse serviço, é uma das nossas missões, realmente transformar o mercado, levar isso para muitas pessoas, né? Quando eu falei de ser um dos grandes problemas
da nossa sociedade é isso, se algo que idealmente atinja milhões de pessoas é o nosso ideal. A gente está começando, por enquanto, em um espaço mais classe AB, o chamado varejo alta renda. Não é quem tem um patrimônio super, super grande, mas também ainda não é quem está no começo da sua jornada de poupança, por assim dizer. É uma escolha mais pela natureza do produto, quem a gente entende que tem mais interesse, mais encaixe com essa proposta de valor nesse momento. Até a gente vê dois perfis claros, assim, seja de pessoas que estão numa etapa de acumulação. Aí nos Estados Unidos o pessoal usa a sigla HENRYs, que são os High Earners, Not Rich Yet. Então, HENRY, que é quem é isso? Tem, né, uma entrada significativa e ainda está acumulando, ainda não está rico, então está acumulando e tem que tomar grandes decisões ainda financeiras ao longo da vida. E pessoas que estão no momento mais de longevidade, no momento mais de aposentadoria, que justamente precisam se programar, já estão perto do pico ali da curva de patrimônio, já juntaram tudo ou quase tudo, todo o dinheiro que vão, enfim, as principais entradas da vida já aconteceram e precisam se organizar para garantir que isso não acabe, né? Enfim, garantir essa qualidade de vida até o fim, até quando elas vierem a faltar. Então, é isso. No momento, a gente ainda está numa faixa um pouco mais alta, mas a ideia é que conforme respondendo, até conectando com a resposta anterior, conforme o serviço for ficando mais digital, mais informável, Automatizado. aí, puxa, levar isso para mais e mais pessoas e até cumprir essa missão de impactar milhões de pessoas. Talvez até ajudar, né, a tua premissa é válida, para muitas pessoas realmente não sobra, é muito difícil sobrar. Em alguns outros casos, pode ser que, puxa, tem um espaço ali para sobrar, mas o dinheiro não está sendo usado da melhor maneira, ou assim, a pessoa pelo menos tem que ter a visibilidade que se ela não poupar agora, lá na frente, o que já não sobra hoje vai sobrar menos ainda, que ela vai ter que se apertar muito. Então, chegaremos lá. Dili, amei o papo, adorei, foi demais, aprendi muito, parabéns pela money, Obrigado. agora pronunciada corretamente, e foi realmente um prazer enorme. Obrigado a todos que nos acompanharam e a gente, sem dúvida nenhuma, vai divulgar as informações que você passar para a gente nas nossas mídias sociais. Junto com a entrevista, a gente vai colocar o contato de vocês, o WhatsApp, o site, o que for relevante aí para as pessoas que quiserem poderem entrar em contato. Combinado. Vai ser um prazer, assim como foi um super prazer bater esse papo. E é isso, puxa, sempre bom conectar, sempre bom trocar com você, é um prazer enorme. E uma vez a vai andava. Sempre a vai andava. Sempre a vai andar. Abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.